Qual a melhor maneira de se aplicar textura rústica? As texturas, elas apareceram no final da década de 90 e início dos anos 2000. Elas são divididas em 3 tipos: textura lisa, textura designer e textura rústica. A textura lisa, ela se assemelha a uma massa acrílica. Ela pode ser feita em rolos decorativos ou então no rolo que imita um chapisco. A textura designer, ela tem a mesma característica da textura lisa, porém ela tem um aspecto de uma argamassa. A textura rústica é a que nós vamos apresentar hoje no vídeo. Ela se assemelha à textura designer, porém ela tem algumas pedrinhas de quartz um pouco maiores. Isso pode variar de fabricante para fabricante, formando um aspecto de arranhado. Isso pode ser feito tanto na vertical, na horizontal, de maneira circular. Isso vai variar muito, vai da criatividade de cada um. Uma das grandes dicas que vamos ensinar nessa aplicação de hoje é como se fazer a emenda dessa textura. Como ele é um trabalho que é muito utilizado em áreas externas, geralmente os panos de paredes onde é feito são muito grandes e quase na maioria das vezes impossíveis fazê-lo de uma vez só. Então a necessidade de se fazer uma emenda é muito importante e muito difícil de fazer. Nós vamos ensinar a forma mais simples de se fazer essa emenda e que fique um resultado final mais interessante. Para começar, vamos fazer a preparação do ambiente. Sempre fita crepe e plástico. Vamos proteger o piso, pois isso no final agiliza muito o nosso trabalho, pois não tem que ficar limpando. E até porque, em alguns casos, tem pisos que não limpam, não se pode sujar. A superfície que receberá a textura é importante que seja uma superfície sólida. Digo, não pode ser um reboco fraco, um reboco que esteja desfarelando. Se o reboco estiver forte, de acordo, podemos utilizar o selador acrílico. Mas no meu caso, eu prefiro utilizar o fundo preparador de paredes. Na parede que vamos testar, é uma parede que já está até pintada. Então não houve necessidade de aplicação de fundo. Para a aplicação da textura, vamos precisar de desempenadeira de aço sem dentes, espátula de aço tamanho médio e desempenadeira de plástico lisa. Aqui a área que eu estou testando é uma área menor, até porque eu quero mostrar para vocês como que se faz a emenda. Mas é importante trabalhar sempre em dupla ou mais pessoas, pois com as condições climáticas como sol e vento, acelera-se muito o processo de secagem. E se você estiver sozinho em uma parede grande, fatalmente não vai dar certo. Você vai errar, a textura vai secar e vai ficar horrível. Não vai dar o resultado esperado. Ao começar a aplicar a textura, é importante que você faça movimentos de baixo para cima com a desempenadeira, apertando a desempenadeira na parede. A textura ela não é igual a uma massa corrida. Então, se você esticar muito a mão, vai cair quase que a textura toda no chão. Quem vai fazer o desenho, quem vai fazer o efeito é a desempenadeira de plástico. Então, se atente a colocar a textura na parede. Lembrando que uma vez você fazendo a forração correta, esse material que por um acaso vir a cair sobre a lona e a área não for muito grande, no caso como a que eu estou fazendo, é possível que você recolha esse material que caiu e reaproveite. Claro que se a parede for muito grande, não vai ser possível, porque até você chegar a esse ponto de recolher a textura, ela já vai ter secado, mas fica essa dica aí. Na hora de fazer os riscos, os tão esperados riscos, é muito simples, basta você ter uma sensibilidade na hora de fazer essa aplicação. Às vezes a parede não está da forma que a gente deseja, então em alguns momentos você vai precisar apertar um pouco a mão e em outros casos você vai ter que aliviar, pois senão você vai arrancar a textura com a desempenadeira. Agora a dica do Léo, a tão difícil e temida emenda. É importante que você se atente a dividir bem o tamanho e que você faça uma linha reta no prumo, porque aí nós vamos utilizar uma ferramenta que é muito utilizada por gesseiro, que é uma linha que tem um pó colorido por dentro, um pó xadrez. Ela que vai fazer a nossa marcação. Basta um profissional segurar a linha no primeiro ponto marcado e o outro embaixo. A marcação é super simples. Uma vez essa linha marcada, é importante que antes de começar a aplicação da textura, que colocamos uma fita crepe fazendo essa divisão.
Com a textura pronta na primeira metade, é importante se atentar a tirar o excesso da textura que está por cima da fita crepe, pois isso vai diminuir o relevo. Na hora de encontrar uma massa com a outra, vai ficar um visual mais interessante. E detalhe, essa fita crepe precisa ser retirada assim que se termine o processo de riscamento da textura. A textura precisa ainda estar fresca. Se você deixar a textura secar, você não vai conseguir tirar essa fita inteira. Então vai ficar irregular e vai perder a função da emenda que a gente está esperando fazer. Tendo feito essa primeira parte, muitas das vezes não é possível você já fazer o outro lado no mesmo dia, porque agora você vai colocar a fita nessa textura que está pronta, acompanhando a linha que foi feita. Porém, a fita precisa ser muito bem colada e bem apertadinha, deixando uma pequena beiradinha dessa parte que está pronta aparecendo, para que se dê o acabamento. Dessa forma, você faz a aplicação do outro lado e faz o mesmo processo de retirar o excesso sobre a fita crepe e acertando as duas superfícies. Você passando a desempenadeira na emenda, você vai perceber que elas se encontraram. Daí é só retirar a fita com a textura ainda fresca e o resultado será o esperado. É lógico que se a gente chegar de perto, a gente vai ver que tem uma linha ali que a textura foi dividida. Mas se você olhar depois, numa maneira geral, do tamanho da parede, acredite, isso fica imperceptível. Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários e não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Até o próximo!